Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês aí que permaneceram no grupo, estão no grupo, recebendo aí o estudo bíblico. Que Deus abençoe vocês e você que vai ouvir aí pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então vamos lá, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita poderosíssima, poderosíssima. E essa receita também traz para nós aquilo que nós diariamente passamos, que são os ataques do adversário. Todos nós sofremos ataques espirituais, tem os seus ardis. O que são ardis? São as suas armadilhas. O diabo, nós temos que entender, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Esses atributos são atributos de Deus, mas ele consegue tomar conta das hostes espirituais e dos tronos espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ele consegue ter embaixo dele um número muito grande de demônios, e cada demônio tem a sua função. Eu lembro que uma das irmãs, que foi a Heloísa, uma das irmãs, pediu para falar sobre guerra espiritual, e nós podemos até iniciar esse assunto aqui, então, através desse áudio. Então, o que acontece, irmãos? A maior guerra hoje do adversário é a guerra na mente. Quando nós vamos em Efésios, capítulo 6, vai tratar sobre o capacete. Que é o capacete. O capacete, ele serve para proteger a cabeça do soldado. Quando naquela época era tirado uma flecha, hoje em dia é uma arma, um tiro, um projétil, e atinge o capacete e às vezes não atinge a cabeça propriamente dita do soldado. Então o apóstolo Paulo, ele usava essa metáfora naquela época, e hoje em dia nós podemos trazer da mesma forma. Então, temos que proteger o quê? A nossa mente. E como nós protegemos a nossa mente? Primeiro, nós temos que procurar pensar coisas boas. Segundo, nós temos que procurar olhar coisas boas. Nós temos que procurar estar em locais onde as informações que a gente recebe também são informações boas. Porque o nosso corpo, há uma guerra, Paulo fala sobre isso, uma guerra espiritual e uma guerra no nosso corpo. O nosso corpo, ele quer o pecado, o nosso corpo, ele quer fazer aquilo que lhe apraz, ele quer que você tenha aquela mesma vida que você tinha antes. E aí tem aquela guerra, irmãos, aquela guerra profunda dentro de você. E aí o que o adversário faz? Ele procura, vendo e observando, não ele, mas os demônios que estão ao redor ali, que tem essa função. Por isso que o próprio Senhor Jesus falou que existem espíritos familiares, são aqueles que vêm acompanhando a árvore genealógica, e não adianta, quando a gente nasce já tem um nos observando, quando a gente vai crescendo ele está nos observando, quando a gente morre ele também está nos observando, e atacando. A função dele é essa, a função dele específica é essa, acompanhar a nossa árvore genealógica. E aí vem de pai para filho. Por isso que quando você vai num centro espírita e você vai se consultar com o médium, o que acontece? Aquele espírito domina aquele médium, e aí ele fala o teu passado todo. E você fala assim, caramba, como pode? Como ele sabe disso? Exatamente por isso, ele vem acompanhando a sua árvore genealógica. E quando ele não sabe de alguma coisa, ele vai consultar, muito rápido, porque no mundo espiritual isso é muito rápido, aquele que sabe. E aí ele traz a resposta para você. E aí ele procura enganar as pessoas, como engana até hoje. Então vamos lá, as armas não são carnais, as armas são espirituais. E aí ele fala sobre submissão, nós estarmos
o tempo inteiro, irmãos, descendo na presença de Deus, pedindo perdão. Senhor, me ajuda, me capacita. Senhor, me orienta. Senhor, tem misericórdia. Descendo, nos colocando na posição de nada diante de Deus. Porque a gente precisa dele o tempo inteiro, do Espírito Santo o tempo todo. A gente precisa disso. Irmãos, a gente tem que botar na cabeça uma coisa. O que derrubou Satanás foi o orgulho. Então tem muita gente que não consegue ter isso dentro dela. Não consegue. Não, eu preciso de ajuda. Né? Embora o que eu sei hoje, né, não é suficiente. Né? Enfim, eu preciso de ajuda, preciso descer, preciso estar aos teus pés. Porque talvez você vá num culto, num lugar, numa igreja, onde você já conhece, já sabe o que vai acontecer, mas às vezes ali Deus usa uma pessoa, é uma palavra, é algo que entra no teu coração, já te ajuda, né? Já te põe para cima, já te alimenta. Então nós temos que estar submissos o tempo inteiro, né? Embaixo das mãos de Deus. Então vamos lá, nós vamos ver na palavra alguns exemplos. Tá? O primeiro exemplo que eu vou dar, Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós vamos entender que o adversário, ele tomava a serpente. A serpente naquela época, ela andava e a serpente naquela época falava. Tá? Então ele tomava a serpente para poder conversar com Eva, conquistar Eva, conquistar a confiança de Eva, né? E ele tomou a serpente para isso. Então ele já vinha conversando, já vinha adquirindo confiança. E aí no capítulo 3, versículo 1, ele vai sugestionar a Eva, né, com relação à tentação, com relação ao fruto, o que Deus falou, o que poderia acontecer. Então é isso que ele faz, ele trabalha na nossa mente, ele joga na mente das pessoas, ele joga na mente das pessoas para se suicidar, joga na mente das pessoas que não tem mais solução, que não tem mais jeito, tira a sua vida, porque depois que você morrer, aí sim você vai encontrar a solução, você vai ter paz para o seu problema. Então ele sugestiona. As maiores armas hoje do adversário, irmãos, são na mente das pessoas, na mente das pessoas e no coração. O diabo trabalha muito no emocional. Tá? Então vamos lá, citamos o exemplo de Eva, né? Disse a mulher, que é o que ele falava. João, capítulo 3, Evangelho segundo São João, capítulo 13, no versículo 2, nós vamos ver o diabo e vamos ver Judas. Ele consegue entrar no coração de Judas. Ele consegue penetrar no coração de Judas. Também poderemos falar também de Ananias e Safira. Ele entra também no coração deles dois, por causa do dinheiro, né, irmãos? Nós vemos isso na carta a Atos dos Apóstolos, né? Também podemos ver isso. Mateus 16, versículo 23, Jesus repreende a Pedro. Por quê? Muito claro, muito claro. E isso aqui é um dos maiores exemplos que eu uso. Por quê? Porque você vê que momentos antes, o Espírito Santo revela para Pedro quem era Jesus. Ele tem uma inspiração divina. E logo em seguida dessa inspiração divina, Satanás consegue jogar uma seta, né, na mente de Pedro, chama Jesus no canto para que Jesus não faça aquilo que ele deveria fazer. Então, para você ver, irmãos, como é a nossa mente. Parece que a gente não tem defesa. É algo assim que eu falo, Senhor, tem misericórdia. As setas, os dardos do maligno entram. E aí você tem que aprender a expulsar isso. Maus pensamentos, né, vêm o dia inteiro. Né, são pensamentos maliciosos, são pensamentos da carne, pensamentos ruins. Né, o homem, principalmente, pelo que ele vê na rua, ele olha. Então é muito complicado. É muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa é a maior arma de Satanás, uma das maiores, né, no dia de hoje. Tanto é que ele vai tomar conta da mente da humanidade. Irmãos, quando se fala sobre a marca da besta, muita gente acha que a marca é isso, a marca é aquilo. A marca da besta é o controle da mente e o controle das ações, tá? Controle da mente e controle das ações. É a marca da besta. E ele faz isso através de quê? Através da mídia, através dos canais de comunicação, daquilo que está na mão dele, porque o mundo jaz no maligno. Gênesis capítulo 4, versículo 7, também fala uma conversa muito tremenda entre Deus e Caim. E aí Deus fala para Caim assim, Caim, o pecado está batendo na porta do teu coração, mas cabe a você dominar, Caim. Então o que acontece? Mais uma vez, o diabo estava sugestionando a Caim para matar o irmão dele, por inveja. E aí o Senhor falou, não deixa esse mal, esse pensamento entrar, descer para o teu coração. Porque, irmãos, você pensa, mas se descer para o teu coração, e aí você desejar e alimentar aquilo dali, já era.
aí você faz mesmo, já era, e Caim acabou fazendo aquilo que não deveria fazer, que foi cometer o primeiro homicídio. Caim cometeu o primeiro homicídio na Bíblia. Vamos lá, vou citar um exemplo. Uma vez eu estava na igreja e a gente estava ensaiando, estava na mocidade ainda, e a gente estava ensaiando. E entrou uma menina correndo pela porta. Ai, eu estou condenada, ora por mim, me ajuda, eu estou condenada, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu falei, meu Deus, todo mundo ficou olhando assim, espantado pelo jeito daquela menina. E aí ela foi e falou conosco, assim, apavorada, que tinha pecado contra o Espírito Santo. Eu pequei contra o Espírito Santo, para mim não tem perdão. Pequei contra o Espírito Santo, não tem perdão, não tem perdão. E foi embora. Eu falei, meu Deus, eu fiquei assim olhando, eu falei, Senhor, ou seja, de uma certa forma, o diabo conseguiu lançar na mente daquela menina que alguma coisa que ela cometeu, ela pecou contra o Espírito Santo. E que não tinha mais perdão, porque a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem mais perdão. E aí ele conseguiu lançar aquilo na mente dela, criou uma fortaleza na mente dela. E virou uma fortaleza impenetrável, porque ela entrou daquele jeito, estava daquela maneira e foi embora, acabou. Então ela acabou ficando perturbada. Né? Vamos lá. Nós podemos usar as armas espirituais contra isso. Né? Quais são as armas espirituais? Jejum, oração, busca, leitura da palavra, se alimentar, descer, palavra de Deus principalmente, para poder limpar a nossa mente, limpar a nossa vida, limpar o coração. Nesses últimos dias, principalmente, irmãos, misericórdia, muito, mas muito mesmo. Né? Exemplos de fortalezas. Existem fortalezas espirituais da pornografia, né, que o adversário coloca na mente das pessoas. Né? Existe um outro tipo de fortaleza espiritual, do orgulho, já falei. Pessoa que é orgulhosa, pessoa que é soberba, são fortalezas espirituais. Entendeu? Que a pessoa acaba criando na cabeça dela, de autossuficiência. E aí eu vou terminar, irmãos, esse estudo, né, falando o seguinte, mais uma vez, né, com relação às fortalezas. Você só consegue destruir essas fortalezas quando você se submete, igual eu falei, a Deus, quando você lê a palavra, quando você desce, quando você ora, quando você jejua, mas principalmente quando você obedece a palavra. E aí o que é obedecer a palavra? Obedecer a palavra, irmãos, é obedecer ela de Gênesis a Apocalipse. Porque não adianta, Tiago, se não me engano, fala que não adianta você guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado dos outros. Então não adianta você guardar algumas coisas na palavra, mas com relação a outras, você desobedecer ou fingir que não está nem aí, ou passar por cima daquilo dali. Não adianta. Você tem que olhar e ver o que está escrito na palavra. Né? Ver o que está escrito ali. O que está escrito? Não, tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Tem que fazer aquilo outro. Então, ande nisso, para que o diabo não crie fortalezas na tua mente. Porque quando você desobedece a palavra, você está automaticamente dando brecha para que o adversário crie fortaleza na sua mente, porque você está em desobediência. No mais, irmãos, vamos continuar na submissão, vamos continuar buscando, vamos continuar ajudando uns aos outros, que é o mais importante, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido o que é uma fortaleza espiritual. Existem muitas coisas que o diabo pode lançar na mente, complexos que ele lança na mente, complexos de pessoas que foram estupradas, complexos de pessoas que foram, enfim, de uma certa forma, bolinadas quando criança, né? Complexos de pessoas que perderam pai, perderam mãe, de tragédias na família. Tudo isso cria fortalezas espirituais na tua mente. Isso tem que ser derrubado. Isso tem que cair por terra. Tem pessoas dentro da igreja que têm traumas, que sofreram traumas, que estão na igreja, estão em ministério, têm cargo ministerial, mas continuam traumatizadas. Precisam de ajuda. Precisam reconhecer que precisam de ajuda. Porque senão, irmãos, fica muito difícil. Por isso que você vê muitos casamentos se dissolvendo, você vê muita gente se separando, você vê muitos problemas dentro do casamento, dentro das famílias, exatamente por isso. Porque fortalezas espirituais foram criadas nas mentes daquelas pessoas que tiveram traumas em outros relacionamentos, traumas de família, daquilo que viram, e aí o que acontece? Não trata isso, não cuida, não trata, não cuida. Tem traumas. Eu tive um trauma na minha família que foi a perda do meu pai. Um trauma muito grande que eu sofri, que eu passei. Muito grande mesmo, muito grande. E eu me lembro que uma certa feita, eu pedindo muito a Deus para que o Senhor me curasse, para que Deus tirasse isso de mim. Eu me lembro que uma certa feita eu acordava chorando. Por quê? Porque o adversário me dava sonhos com meu pai.
E aí, eu com saudade dele, lógico, óbvio, acordava chorando, já depois de crente, tá? Tá na igreja. Acordava chorando, acordava em prantos, porque eu via ele em sonho e via de uma forma muito nítida, né? E aí eu me lembro que uma vez eu pedindo a Deus para tirar isso de mim, Senhor, arranca, não aguento mais, arranca isso de mim, é um trauma, quero, por favor. Eu me lembro que uma vez eu estava orando, pedindo a Deus e tinha acordado assim, chorando, né? Eu pedi ao Senhor para tirar. E aí saiu uma fumacinha, irmãos. Eu lembro como se fosse hoje. Saiu uma fumaça negra. Eu vi, de olhos abertos, uma fumaça negra sair de dentro do meu coração. Depois daquele dia eu fui liberto. Então, ou seja, aquela fortaleza foi quebrada na minha mente e liberto o que estava sendo lançado pelo inimigo, estava dentro do meu coração. Então, vamos fazer isso, irmãos. Não é fácil. Não é fácil você encontrar pessoas que você possa se abrir. Não é fácil você encontrar pessoas que você possa contar seus traumas, aquilo que você passou. Às vezes dói, às vezes machuca, você vai lembrar daquilo, causa sofrimento, causa dor. Mas dentro da igreja hoje, eu falo para você, tem muita gente que precisa ser tratada e precisa ser curada de traumas que passaram. Você vai trazendo bagagem, vai trazendo problemas, e aí traz para o teu relacionamento, traz para a tua família, desconta nos filhos. Quando você vai ver, irmãos, o adversário só está ganhando terreno para poder destruir tantas famílias como tem destruído. Então, enfim, que Deus possa abençoar a tua vida. Medita nesse estudo aí. Qualquer coisa nós estamos por aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.